Vivemos tempos estranhos, onde a realidade se mistura com o absurdo. Pessoas que carregam bebês de brinquedo como se fossem reais, adultos proclamando serem animais, distorcendo a própria identidade, e celebridades que lucram enquanto milhões caem em armadilhas, apostando e perdendo tudo, alimentando uma espiral de desespero e alienação. Este não é um colapso físico, mas mental. Uma pandemia invisível que corrói mentes, desintegra raciocínios, apaga o senso crítico. Um vírus mental mais letal que qualquer pandemia que o mundo já enfrentou. A nova pandemia mental começou e você será infectado. Só não será vítima se aprender o que Daniel Paul Schreiber fez quando foi lançado no epicentro da loucura. Schreiber, um jurista brilhante, foi internado em um hospital psiquiátrico, onde reinava o caos da mente fragmentada, onde a sanidade parecia um sonho impossível. Lá, cercado pela insanidade, ele não sucumbiu completamente. Lutou para entender o próprio delírio, para mapear a loucura, para encontrar um fragmento de sentido e equilíbrio em meio ao inferno mental. Essa é a lição que você precisa para forjar uma mente à prova de fogo, para sobreviver e resistir a essa pandemia que corrói a mente do mundo. Mas antes, se essa mensagem já te interessou, não guarde só para si. Curta, comente e compartilhe este conteúdo. Ajude o algoritmo a levar essa lição poderosa para quem está sendo infectado pela pandemia mental, mas ainda pode ser salvo. Você pode ser a diferença entre alguém sucumbir ou se tornar inquebrável. Faça parte dessa resistência. Agora que você já se inscreveu, vamos falar da história de Daniel Paul Schreiber, forjando uma mente à prova de fogo, no epicentro da loucura. Daniel Paul Schreiber era um homem que carregava o peso de sua posição social e intelectual em uma Alemanha do século XIX repleta de transformações políticas e culturais. Jurista renomado, ele havia alcançado um status que muitos invejavam. Um exemplo do que a sociedade chama de sucesso. Mas por trás do terno impecável, dos argumentos jurídicos precisos e do respeito conquistado, havia uma tempestade mental que se formava silenciosamente, ameaçando não apenas sua carreira, mas a própria essência de quem ele era. Imagine um homem que vive a rotina do poder e da razão, e que pouco a pouco começa a sentir sua mente como um campo de batalha. Não uma guerra externa, visível aos olhos, mas uma guerra interna, onde as forças mais obscuras e destrutivas tentam dominar seu pensamento e sua vontade. Schreiber não estava apenas doente, ele estava em um confronto direto com a essência da realidade, com os limites da sanidade humana. Sua primeira internação não foi um acaso. Foi o resultado de uma escalada de experiências que hoje chamaríamos de surto psicótico. Mas naquela época, a psiquiatria era incipiente e seus métodos, por vezes, cruéis e incompreendidos. Os hospitais psiquiátricos do século XIX não eram centros de cura, mas sim espaços de confinamento, onde a loucura ganhava contornos assustadores. E os pacientes, muitas vezes, eram tratados como prisões ambulantes de suas próprias mentes. Schreiber descreveu em seus relatos o terror de ser controlado por pensamentos incontroláveis, forças maiores ou cósmicas que pareciam fazer questão de escravizar sua mente. Ele sentia que pensamentos que não eram seus eram implantados em seu cérebro, que seu corpo estava sendo transformado contra sua vontade. Essa sensação de invasão
de violação mental é algo que ultrapassa o conceito comum de doença. É a perda total do controle, a desconexão entre o eu e o mundo. Essa luta interna destruidora gerou nele uma sensação de isolamento absoluto. Imagine estar em um quarto, cercado de pessoas, mas não conseguir confiar em nenhuma delas, porque sua mente não é mais sua casa. É um campo minado, onde cada passo pode levar a uma explosão de terror e desespero. Schreber viu sua identidade se fragmentar, seus pensamentos se multiplicarem em vozes hostis, e seu corpo se tornar um campo de experimentação para essas forças que ele não podia controlar. A desumanização sofrida por ele dentro das paredes do hospital psiquiátrico também foi brutal. Os métodos usados para tratá-lo muitas vezes apenas aumentavam sua sensação de aprisionamento. A ausência de compreensão, o olhar de medo e repulsa dos funcionários, a negligência e o isolamento. Tudo isso potencializava o desmoronamento psicológico. Mas, ao contrário do que muitos poderiam esperar, Schreber não sucumbiu totalmente à loucura. Ao invés disso, ele começou a documentar meticulosamente suas experiências, não como um delírio, mas como uma tentativa feroz de entender o que lhe acontecia. Esse processo de autoanálise, quase obsessivo, foi sua forma de resistência, uma resistência brutal e solitária, em que ele tentou mapear cada voz, cada visão, cada sentimento, para não perder o fio da sanidade que ainda lhe restava. Esse processo é a essência do traje interno, o ato de vestir uma armadura mental feita não de ilusões ou negações, mas da coragem de encarar a própria sombra, de encarar o inferno interno, sem se render. Schreber nos mostra que a verdadeira batalha da mente não é contra o mundo externo, mas contra o caos interno. Ele expôs a fragilidade da razão humana, a vulnerabilidade do eu diante das forças que não controlamos, mas também nos revelou que a força para resistir pode ser encontrada mesmo nos lugares mais sombrios. Hoje, o mundo vive uma pandemia diferente, não de um vírus biológico, mas de uma infecção mental que corrói a capacidade de pensar, discernir e resistir. A desinformação, a alienação, o culto às emoções superficiais e o bombardeio constante de estímulos digitais criam um terreno fértil para a propagação dessa nova loucura. Agora, olhe ao seu redor. Você consegue perceber que você está vivendo em meio a uma pandemia mental. Mas, diferente do que te contam, ela não veio de fora. Ela nasceu aí, dentro da sua mente, cultivada pela fraqueza coletiva, pelo medo plantado na mídia, pelas distrações digitais que te mantêm dopado, improdutivo e anestesiado. Hoje, a sociedade é um manicômio disfarçado de liberdade. Você já percebeu? Pessoas carregando bonecas de brinquedo e tratando como filhos reais. Gente se dizendo animal, exigindo ser chamado de gato, corvo, cachorro e sendo aplaudido. Multidões idolatrando famosos que ostentam riqueza conquistada em cima da ignorância de quem perde tudo em apostas online. E sabe qual é a pior parte? Você ri disso, mas não percebe que também está dentro do hospício, porque todo scroll infinito que você faz é um surto. Cada vez que se cala diante de uma injustiça, é um surto. Cada vez que sente raiva de quem vence e te afunda em autocomiseração, é um surto. A diferença entre você e Schreber é que ele reconheceu que estava cercado por loucos. Ele enxergou a podridão e, mesmo com a mente destruída, resistiu. Se agarrou a um traço de lucidez e sobreviveu no meio do inferno. E você? Vai esperar sua mente apodrecer de vez?
Vai assistir de camarote à decadência coletiva e se fingir de cego? Porque se você não construir uma armadura mental, se não forjar seu traje interno, vai ser só mais um zumbi, só mais uma mente podre no manicômio digital. Seja honesto consigo. Você sente que está no controle da sua própria mente? Você consegue passar um dia inteiro sem ser manipulado, sem se perder em distrações, sem se render à fraqueza emocional que te ensinou a buscar conforto o tempo todo? Se a resposta for não, parabéns, você já foi infectado. Mas ainda dá tempo de lutar. E é por isso que eu te falo agora. Forge sua mente a fogo. Crie resistência à idiotice. Rejeite a cultura do caos. Vista o traje interno, porque o mundo vai tentar te arrastar para a lama, e só os fortes de espírito vão sobreviver ao colapso mental coletivo que já começou. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Não espere misericórdia do mundo. Não conte com bondade da sociedade. A era dos fracos está acabando, e quando o último pilar de sanidade ruir, vai sobrar só você, sua mente e o inferno em volta. A escolha é sua. Vista o traje interno. Se essa mensagem falou com você, se te acordou por dentro, se te lembrou de quem você precisa se tornar, curta o vídeo, comente "Eu escolhi agir" e, principalmente, se inscreva no canal Traje Interno, Everson Oliveira. Esse canal não é para qualquer um. É para quem cansou de viver por fora e decidiu transformar o que carrega por dentro. Traje Interno, onde a mente se fortalece e o caráter é forjado no silêncio.